Bora, arcanjos, que Deus edifique cada um de vocês. Então aqui é um meio de agradecimento. Então não vai ter divulgação nesse vídeo. Esse vídeo vai ser postado todos os sábados. Portanto, sabendo de tudo isso, independentemente qual seja a semana que tu passa, tu possa entrar no canal e simplesmente pegar a palavra de Deus. Pai, nesse exato momento entre oração por todos aqueles que estão assistindo nesse exato momento. Peço que Tu abençoe a todos, Pai, que o Senhor emane o Espírito Santo para que possa entrar dentro das correntes sanguíneas e passar por todas as articulações para expulsar qualquer investida. E Tu peço para que Tu cuide de nossa saúde mental, nos dê sabedoria, emane mais fé, mande mais fé para dentro de nós, Pai, para que possamos passar por todas as situações, pelas pequenas, médias e grandes, assim como as tempestades pequenas, médias e grandes, que a gente possa entender e dar seguimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu estou falando do livro de João, capítulo 12, do versículo 1 ao 7, que se inicia da seguinte forma: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitará dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com aquela fragrância maravilhosa daquele perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ele costumava tirar o que nele era colocado. É importante salientar o que esses versículos nos trazem. Independentemente de qual seja as situações, existem duas partes diferentes daquela que entrega a Jesus o que tem, o mais valioso, o mais raro, e aquela que de fato questiona o porquê, ao invés de se alegrar daquele cumprimento de carinho perante uma pessoa na qual era o seu líder. Mas, referente a tudo isso, nós temos que entender o que nós estamos oferecendo para Jesus Cristo, o que nós estamos oferecendo para Deus. E será se nossas vontades estão sendo colocadas primeiramente à frente de Deus? Será se nós não estamos sendo Judas? Pois é muito fácil falar que Judas é aquele que traiu. Isso todo mundo sabe. Mas será se nós não estamos traindo Jesus de uma certa maneira? Uma maneira inconsciente? Pois aquela mulher, ela pegou o vidro mais caro de perfume que ela tinha e derramou sobre os pés de Jesus, pois era a única forma que ela tinha de retribuir o amor que sentia por aquele que fez toda a diferença para nós, e naquela situação ele ainda ia fazer tudo para nós. E ela teve aquele discernimento. Mas nós sabemos de toda a situação, sabemos do que foi feito, mas por que nós ainda continuamos regulando? Por que nós não conseguimos colocar a devida qualidade e intensidade referente às coisas de Deus? E é muito engraçado que se nós formos para Efésios capítulo 4, versículo 22, onde diz que é necessário que possamos despir-se para que a gente não de fato nos alimente, não se corrompe por nossos desejos enganosos, pois Judas deixou muito claro que o desejo ali era totalmente enganoso. Então a pergunta que faço nessa manhã é que, será se os nossos desejos não têm sido enganosos? Será se nós estamos desconfiando do plano que Deus tem para cada um de nós? Será se a gente não pode pensar que os planos de toda a estrutura, todo o desenvolvimento do que Ele tem para nós é muito maior, é muito mais grandioso do que qualquer para que possamos movimentar? Mas o mais incrível dessa história é que Jesus Cristo, ao ver o que ele escutou, ele repreendeu Judas. Talvez aquela forma poderia ser um caminho na qual o arrependimento poderia tomar em destaque no coração de Judas. E aí sim, o seu final poderia ser totalmente diferente. Ou melhor, o nosso final pode ser totalmente diferente, mas precisamos ter entendimento e escutar o que Deus possa nos oferecer.
no que Ele quer de fato que nós nos envolvêssemos de corpo e alma. Nós, de fato, todos os dias, se você for parar para analisar o nosso ego e a nossa vaidade, ele está sempre em conflito. E quando se for ver, o impulso já tomou conta. Mas é bom salientar o que Judas não sabia. Ele não soube simplesmente administrar o processo na qual todos nós passamos. É diferente quando você tem uma pessoa na qual, quando você cai, ela te levanta o mais rápido possível, do que de fato caminhar sozinho e a sua queda simplesmente não ter nem por onde você conseguir se levantar, pois a dor será enorme. Então, diante desse texto, eu venho trazer uma reflexão. Na manhã desse sábado, eu venho trazer dentro desse devocional uma pergunta: qual será a nossa escolha? Ser igual a Maria, entregando o mais valioso que temos para Jesus? Ou seremos igual a Judas, preocupado na quantia que possamos embolsar e roubar simplesmente aquele que vai nos salvar? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele possa abençoar os seus sábados de coração. Que Deus edifique o seu dia.